Vai fazer a pausa, né, das 2 últimas semanas de dezembro. Vamos ver o que a gente consegue agilizar. Então, continuando os nossos estudos, nós estamos falando sobre pensamento, sobre mente, para compreender melhor as doenças. Então, existe uma diferença do pensar e imaginar. Então, o que é pensamento? Pensamento é um fluxo constante e ininterrupto, enquanto a imaginação é uma criação. Porque quando você imagina, né, você cria aquela imagem, você cria o fato, você cria um quadro e você caminha por aquele quadro, você força sua mente, você direciona sua mente para aquela criação. E o pensamento, ele é um fluxo constante, ininterrupto. Vem muitas coisas, às vezes vem atropelando. Então, imaginação é um pensamento voluntário, feito por um esforço mental, ou seja, é um pensamento forçado, ou seja, criar um quadro ou idealizar algo. Toda imaginação é pensamento, mas nem todo pensamento é imaginação. Então, é para a gente poder entender. A energia criadora, pensamento, ele é ininterrupto, ele é constante. Mas quando eu faço, quando eu imagino, eu estou direcionando a minha mente para aquele quadro que eu quero criar. Então, eu crio, eu imagino, eu idealizo. Então, a diferença de pensar e imaginar é essa. É por isso que o autor coloca, toda imaginação é pensamento, mas nem todo pensamento é imaginação. Tá? Só para a gente fazer essa curiosidade aí. Quando desconhecemos ou simplesmente ignoramos o fato de que as ações diárias em nossa vida impactam nas cenas dos próximos capítulos de nossa própria história, a história tende a se repetir até que o ciclo vicioso seja interrompido. Eu coloquei um quadrinho aí, ó. É um cérebro e com várias bolinhas. É justamente isso aí. Nós desconhecemos ou ignoramos o fato de que as ações diárias que fazemos, que executamos, ela tem um impacto muito forte na nossa vida. Então, é muito normal a pessoa falar assim, eu não sei por que esse fato sempre me acompanha. Eu não sei por que sempre me acontece a mesma coisa sempre. Então, são fatos repetitivos, são quadros mentais repetitivos e que ele vai sempre acontecendo, porque vira um ciclo vicioso. A forma de pensar, a condução desse pensar, o criar, o imaginar. Então, a gente vai fazendo essa viciação mental. Então, você pensa, você plasma e tem o efeito desse pensamento. Aí ele vai sempre fazendo a mesma coisa. Isso é interessante que nos estudos de hoje, eu tenho a impressão que acho que ele ainda me restou lá embaixo, a gente vai ver, essa viciação que ela se torna... É interessante porque é como se a mente entrasse em um vício de fazer sempre aquele mesmo caminho. Então, é por isso que a gente tem que ter essa abertura mental, esse entendimento para entender e observar quando Jesus fala orai e vigiai. É para quê? Para que a gente possa observar aquilo que nós estamos pensando. Então, se eu penso mal, eu estou banhando desse pensamento negativo. Se eu penso bem, eu estou vivenciando e banhando desse pensamento positivo. Isso é fato. E até por uma questão de inteligência, a gente vai fazendo isso. Mas é importante também observar a nossa vida. O que a cada momento sempre está acontecendo? A gente passa o ano inteiro e fala assim, engraçado, mas esses fatos sempre me acompanham, sempre me repete, são quadros que sempre vêm. Ah, mas não pode, isso é karma, isso é castigo. Não, é a forma da gente pensar. São os nossos pensamentos diferentes, né?
É isso que a gente tem que ter o cuidado. Desculpa, são os nossos pensamentos que são viciosos. E a gente tem que fazer diferente. Pensamentos, sentimentos, emoções e ações contribuem para nossos próximos passos. Por isso, sempre bater na mesma tecla. Observa o que estamos criando. Observar os nossos pensamentos é ficar atento à energia que estamos construindo. Quando permitimos desenvolver o autoconhecimento, o mundo muda, pois a nossa forma de ver o mundo e de viver no mundo XYZ está intimamente ligada às próprias percepções. Sair desse caminho do ciclo vicioso do pensar, ele requer autoconhecimento, determinação, responsabilidade e reforma íntima. É limpar e esvaziar as mentes dos pensamentos viciosos, para que a gente possa, então, construir novas energias para que tenha reações diferentes lá na frente. Muito se tem discutido, até mesmo na comunidade médica, a respeito dos pensamentos que alimentamos e sua conexão direta com nossa qualidade de vida. E que, partindo do princípio que cocriamos nossa realidade e podemos, inclusive, desenvolver doenças psicossomáticas, o conteúdo do nosso pensamento afeta diretamente o nosso meio, criando uma teia complexa de situações. Então, já está comprovado cientificamente que os nossos pensamentos nos traz doenças psicossomáticas. A somatização das nossas energias, das nossas atitudes, da nossa postura, do nosso pensar, nos leva a situações ou agradáveis ou desagradáveis. Por quê? Nós todos estamos conectados com o universo. Nós somos co-criadores também, assim como Deus o é, o criador de tudo, nós somos co-criadores das nossas vidas. Então, nós desenvolvemos doenças psicossomáticas o tempo inteiro, quando não sabemos pensar, quando temos pensamentos viciosos, quando vivemos nesse ciclo de pensamentos enfermiços. Mas, afinal, qual a relação direta entre nossos pensamentos, nossa vida, e quais as consequências esta relação produz? Então, acho que nós já temos condições até de responder, né? Mas, primeiramente, uma explicação do Espírito Emmanuel, no prefácio da obra Sinal Verde, ditada por André Luiz e psicografada por Chico Xavier. Vamos ver o que ele fala. Não desconhecemos que todos respiramos no oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas, emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Nós e o universo. Nós e o outro. Então, nós emanamos essa energia de fora para dentro e de dentro para fora. É um vai e vem de energia. Então, nós estamos sempre banhados nessas ondas mentais. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. A gente observa muito dentro do nosso lar. Então, quando tem uma pessoa mal-humorada, que está sempre reclamando, uma pessoa para baixo, deprê, já percebeu tanto que essa pessoa, ela incomoda dentro de um lar? O tanto que ela jorra energia sempre de baixo teor? Aí nós vamos para outro exemplo. Uma pessoa alegre, dinâmica, astral, para cima, ela tem uma empatia, ela tem um sorriso. Olha a diferença do ambiente. Até para nós, que ainda somos tão pequeninos na nossa ignorância espiritual, é muito mais fácil conviver com pessoas
alegres, para cima, astral, sorridente, né? Aquela pessoa sempre que está solista, do que aquela pessoa mal-humorada, nervosa, tudo dá uma resposta. O que que ocorre com essa outra pessoa? A gente afasta. Porque fica difícil você fazer essa troca energética. A não ser que seja a pessoa que tem o mesmo teor, uma semelhança, uma sintonia muito forte. Então, a gente tem que prestar atenção na energia do nosso lar, que nós chamamos de psicosfera dos lares, a psicosfera da nossa casa, que nada mais é do que a egrégore. Ela é formada por todas as mentes que estão naquela casa. Então, observa o modo de viver de cada lar. Quando você adentra, você vê que energia que você está comungando com aquela casa. Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio, de que todos carecemos para que a tranquilidade nos sustente, o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Essa é a fala de Chico, né? Através do Sinal Verde, que é o livrinho Sinal Verde, nos dando uma oportunidade de ajustar. Já temos o conhecimento, vamos colocar em prática. Enquanto a gente não tem conhecimento, a gente vai navegando. Mas quando a gente abre essa porta do conhecimento, é tão interessante que a gente começa a ficar... a gente se torna mais observador. No nosso silêncio, você adentra determinado local, você fala assim, nossa, parece que aqui está escuro, a energia está pesada, nossa, a energia está gostosa, a energia está boa. Porque a gente já tem essa facilidade, ou a gente já tem essa condição de captar essas energias. Emmanuel nos explica que impreterivelmente afetamos e somos afetados pelos nossos e pelos alheios pensamentos, uma vez fazermos parte de um todo e estamos interligados, mesmo que existam milhões de quilômetros ou milênios de distância nos separando de outros espíritos. Às vezes a gente acha que eu tenho que estar perto de alguém para absorver a energia dela. Nós estamos vendo que Emmanuel, através de Chico Xavier, nos fala. Não existe distância. Se eu tiver aqui ligar a minha mente a uma determinada pessoa e ele está no Japão, a gente comunica. A gente puxa, a gente faz essa simbiose, a gente faz essa troca energética. Então, não existe distância. É necessário que sempre mantenhamos nosso pensamento elevado, possível, né? O mais possível, que a gente tiver condições de fazer, para disseminar amor e luz em nós e o ambiente em que vivemos. Segundo alguns autores, que aqueles que têm mais conhecimento, que aqueles que comungam mais a verdade do Cristo, que aqueles que entendem um pouco mais da ciência e da filosofia espírita, ele tem uma responsabilidade maior na egrégora da casa. Porque é como se ele fosse um gari. O que limpa as formas pensamentos? Oração. O que limpa a egrégora de uma casa? Oração. Então, é postura mental, ela vai ajudando. Não só limpa a nossa psicosfera, como limpa a psicosfera do nosso lar. Então, quando a espiritualidade tem nos chamado a atenção, puxando as nossas orelhas, da necessidade de executar o que estamos aprendendo, é porque já sentem que estamos preparados e já temos propostas interiores de colocar em prática tudo que já estamos tendo como conhecimento. A base do caminhar nós já temos. Precisamos alavancar essa estrada. Aquilo que nós estamos falando, nós precisamos vivenciar. Falar, sentir e fazer acontecer. Porém, sendo humanos e ainda dotados de vícios, paixões e traços particulares de outras vivências,
nem sempre ou quase nunca conseguimos manter a boa qualidade de pensamentos. É muito difícil para nós, que estamos em um planeta de prova e expiação, a gente manter a mente extremamente elevada 24 horas do dia. Quase que impossível. Mas oscilamos o tempo todo. O importante é que quando essa oscilação, né, que ela vai e volta, essa oscilação, na hora que a gente estiver caindo, a gente ter a esperteza. Calma, deixa eu mudar aqui meu padrão mental. Né? Ou algo lhe ocorre para baixar a sua vibração. Ser mais inteligente ainda. Epa, peraí, orai e vigiai. Deixa eu acalmar, deixa eu respirar, porque estão tentando me tirar do prumo, do foco. Então, essas verdades, esses conhecimentos, é que oportunizam o caminhar de cada um de nós. Porque eu só vou fazer e executar aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho conhecimento. Aquilo que eu não sei, eu nunca vou conseguir praticar. Então, Jesus falou a vida inteira. A gente não tinha entendido. Agora, através dos estudos mais profundos, estamos conseguindo abrir uma pequena frecha de luz. Mas temos muito ainda a caminhar. Então, a necessidade da gente aprender e da gente buscar esse foco, esse caminho. E tudo se torna um ciclo. Porque há necessidade de abrir novas portas para que esse conhecimento ele venha a ser executado nos ambientes que vivemos. É uma casa espírita? Sim. Estamos aprendendo lá? Ótimo. Mas onde que eu vou executar isso? Primeiramente no meu lar. Porque é onde eu vivo sem máscara, sem persona. Depois eu vou para o meu serviço. Depois eu vou para os meus amigos, para a sociedade, para o lazer. E assim a gente vai criando em nossa mente um padrão mental de uma vibração mais alta, porque a gente passa a medir as nossas energias, a medir os nossos pensamentos e esvaziar quando os pensamentos forem lixos, que são maléficos. Daí a necessidade da prece e do consumo do bom conteúdo, mesmo que às vezes sejam inviável. Tem situações que vivenciamos que ficamos tão nervosos, que baixamos tanto as nossas vibrações, que a gente fala assim, eu estou num momento que eu não tenho condições de fazer uma prece. Porque eu não acho vibração para fazer uma prece. Eu não tenho um pensamento de tranquilidade. Acontece? Acontece. Sim. Às vezes, várias vezes no dia. Mas, quando a gente perceber, a gente precisa começar a executar. A primeira vez vai ser difícil, a segunda também, a terceira. Lá na 10ª vez, você fala assim, não, eu vou sair desse ambiente aqui, vou procurar um lugar mais tranquilo, vou colocar uma música, eu não consigo rezar, mas eu vou colocar aqui no meu telefone uma prece de Cáritas, eu vou colocar uma música que vai adentrar para eu poder tirar essa angústia, esse desespero, esse nervosismo que eu estou passando. Então, nós vamos encontrando métodos para a gente acalmar e melhorar o nosso padrão mental. Nosso planeta, em atual momento, passando por uma transição, somos regados todo o tempo por imagens, notícias, fala de baixo teor vibracional, e todo o planeta ressoa assim. Então, o nosso campo mental, ele está inundado de toda sorte de maldade, de toda sorte de baixeza, e que nos faz alimentar maus pensamentos. Caso não haja uma dose de discernimento e um bom filtro para tanta informação. Nós hoje estamos vivendo um mundo que a informação nos chega de uma forma muito rápida e muita informação ao mesmo tempo. Se a gente ficar meia hora no celular, a gente recebe todos os tipos de
de vídeos, de áudios, que a gente abre e fala assim, misericórdia, como é que eu recebo uma coisa dessa? Porque as pessoas estão recebendo e passando e sem filtrar o que está passando. E é muito mais fácil você colocar coisas de teor baixo do que você colocar coisa de teor mais alto. Isso é interessante se você colocar no seu Face, no seu Instagram, se você colocar no Zap alguma coisa de uma viagem, todo mundo curte, coloca lá, linda, que maravilha, você merece. Aí você coloca lá uma oração linda, né? E põe até sua foto em algum lugar, 2 ou 3 curtidas. É como se você falar que está rezando, você falar que você está bem, você falar no sentido espiritual, as pessoas parecem que não enxergam isso aí. Não enxergam. Mas nós vivemos em um mundo da ilusão e da mentira, onde as pessoas se apresentam com uma roupagem diferenciada, em lugares maravilhosos, sempre se colocando como se tivesse a 1000 maravilhas a vida. Você não vê pessoas postando com roupa rasgada, né, passando necessidade, em lugares feios, não. Todo mundo está vivendo no mar de rosa. É como se todo mundo estivesse num spa e se apresentando, a gente vivendo uma cena de mortes, de doenças, de perdas, do vírus, e as pessoas estão vivendo no mundo da lua, no mundo da ilusão, como se tudo tivesse a 1000 maravilhas. Então, são as fantasias mentais que a gente alimenta. Então, o que ocorre? O nosso campo mental, ele está infectado com tanta podridão, porque são energias podres, energias que não levam a lugar nenhum, pelo contrário, só destrói. E eu fico imaginando, não só a nossa psicosfera mental, mas a egrégora de cada lar. Aí você une ali a egrégora do seu bairro, depois a egrégora da sua cidade, a egrégora do seu estado, a egrégora do seu país. E vai avolumando isso aí. Aí chega a egrégora do planeta Terra. Eu acho que todo mundo aqui sabe que lá do outro lado tem os garis que limpam as egrégoras pesadas, as energias pesadas. Eles saem limpando toda a crosta da Terra. Sabe para quê? Porque esse lixo mental, ele vai escurecendo a crosta da Terra. As luzes, as benesses divinas, para entrar, precisa que essa crosta seja trabalhada para que ela esteja limpa para receber essas benesses. Então, eles fazem esse trabalho árduo de desmaterializar as formas de pensamentos, os pensamentos de maldade, os pensamentos de baixo teor. Então, olha o tanto de trabalho que ainda damos, né, para esses cientistas, para esses irmãos bondosos, que estamos conectados o tempo todo e eles nos auxiliando de uma forma fraterna e solidária, silenciosa, no anonimato, sem nos cobrar muito. E a gente ainda continua fazendo e fazendo e fazendo. E a gente reclama da vida. E a gente acha que a gente tem privilégio, porque a gente reza por tudo. Me ajuda que eu tenho que ganhar na Mega, me ajuda que eu tenho que fazer uma prova boa, me ajuda que eu faça uma viagem que não aconteça nada. É só me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o que a gente está fazendo? Então, pelo menos cuidar da nossa psicosfera mental. Esse é o mínimo que podemos fazer. E nós achamos tão difícil. Sentindo essa dificuldade, que ela é íntima de cada um de nós, observe a dificuldade que a espiritualidade tem em manter um planeta de baixa vibração, que a Terra ainda é de baixa vibração, manter esse planeta como escola, como hospital, como um cárcere, como uma UTI limpa, numa asepsia constante. Então, a gente vai percebendo como é imensurável o amor do Pai para com cada um de nós.
E a gente tem que abrir a nossa mente para a compreensão. Que é necessário o alimento do espírito, assim como alimentamos a carne. Nós tomamos café, lanchamos, almoço, café da tarde e um lanche à noite ou janta. E a prece, meus irmãos, a prece também é o alimento do espírito. E será que nós estamos realmente fazendo as nossas preces para pedir, para agradecer, para amenizar? As preces têm que ser também para amenizar a nós mesmos. A prece para acalmar os nossos corações. Uma música para tranquilizar. A meditação para silenciar e esvaziar as nossas mentes. Então, existe hoje inúmeros mecanismos que nos possibilita silenciar a nossa mente, navegar em nós mesmos e mudar a psicosfera mental. Então, a necessidade é abrir a mente e executar o que nós estamos aprendendo. Aí nós vamos transformando. Transformando a nós, transformamos o outro, e aí vai naquele efeito dominó. Daqui a pouco, todos estão transformados. Tem uma historinha que eu gosto muito de contar. Tinha um senhor que morava em uma rua, e a rua dele era muito suja, porque todos os moradores colocavam o lixo antes da hora, passava outros, tirava os lixos do saco, colocava no chão, rasgava, passava cachorro, e a rua sempre estava suja. E ele sempre ficava observando e falava assim, mas como fazer? Tentou reunir com cada morador para que cada um pudesse, né, limpar a sua porta. Sempre esperava os garis, que passavam uma vez na semana, e o restante da semana ficava tudo sujo. O que ele começou a fazer? Ele começou limpando a porta dele, depois ele limpava do vizinho da direita e da esquerda, passou a limpar do vizinho da frente, e aquilo ali ele fez silenciosamente, porque ele já tinha pedido a cooperação, ninguém quis. Ele começou fazendo sozinho. Isso foi envolvendo os outros moradores, que percebia que na hora que passava na porta da casa dele, entre a casa dele e a casa da direita e da esquerda, tanto na frente quanto na rua dele, ou frente à casa dele, estava limpo e os outros estavam sujos. Cada um começou, então, a limpar a sua porta. E aquela rua passou a ser uma rua limpa. Aí resolveram também plantar umas árvorezinhas, um jardim, e a rua passou a ser a melhor possível. Eu gosto de contar isso porque é uma atitude, é uma luz que entra em uma mente e que espalha por todas as mentes. Então, quando a gente transforma, a gente faz o outro transformar. Mas não é falando, cobrando do outro, é exemplificando. É no nosso silêncio que a gente mostra a nossa transformação. E essa transformação, sendo aplicada no silêncio, ela tem um teor, ela se fortalece mais ainda, porque você vê a atitude, vê a ação daquela atitude e vê as consequências daquela atitude. Aí você fala assim, mas é benéfico o que ele está fazendo. Legal o que ele está fazendo, vou fazer também. Então, isso é muito importante para a gente poder fazer essa mudança do nosso campo mental. Quando a gente transforma dentro de casa, a gente vê que os outros também transformaram. Mas, na verdade, nós mudamos e o outro muda por nossa causa. Pela mudança que a gente faz, o outro também muda. Então, é assim que a gente tem que aprender a caminhar. Quando o relacionamento entre pensamentos e matéria Quanto ao relacionamento entre pensamento e matéria, já é conhecida a questão das doenças psicossomáticas, dentre outras consequências, mas vou atentar para detalhes mais simples, nossas emoções e sentimentos. Isso é André Luiz nos falando. Quando nutrimos pensamento de teor elevado, automaticamente todo o nosso ser é inundado de boas emoções. Alegria, paz, né?
felicidade, sorrisos. Essas emoções, em pouco tempo, podem evoluir para sentimento de gratidão e de amor. Tudo que alimentamos cresce, e não é diferente com o que pensamos. Se nós acostumarmos a pensar só o bem, a gente vai sentir uma leveza na nossa vida. A gente vai sentir mais calmo, mais tranquilo, mais leve, mais sereno. Mas se a gente ficar só nos pensamentos negativos, ficamos mais agitados, suamos mais, porque dá aquele suozão, aquele calor, da agitação, temos dor de cabeça, temos elevação da pressão sanguínea, coração bate mais forte, trabalha mais. Então, se a gente já tem esse parâmetro para analisar, então, o que nós devemos fazer? O que nos deixa mais leve, mais serenos? Então, quando a gente fala das doenças psicossomáticas, é as atitudes que estamos tendo, que tivemos, estamos tendo e ainda vamos ter, que é a criação dessas energias pesadas, a criação das energias doentes, que sujam nossos chakras, sujam os nossos órgãos, pesam e adoecem. Se a gente não der conta de fazer essa limpeza íntima, antes que essa doença passe por todos os filtros, ela vai chegar na carne. E aí a gente vai fazer uma depuração na carne. A dor é maior. Então a gente fica muito atento, né, às nossas doenças. Observe os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós vamos ter uma noção mais ou menos quais são as doenças que vão aflorar em nosso corpo. Em contrapartida, quando nutrimos constantemente os pensamentos negativos e tóxicos, as emoções inferiores, como a raiva, tendem a tomar conta e podem evoluir para sentimentos mais nocivos, ódio, que tanto envenena a nossa alma. Às vezes a pessoa fala assim, mas estou com ódio de fulano, não estou aguentando ver a voz, não estou suportando ver a cara dele. Eu falo assim, meu Deus, que pena. Porque a gente sabe, nós temos capacidade já, o ódio é um sentimento nosso, adoecido. Às vezes o cara fez uma coisa que não está nem... A pessoa fez assim, com outro foco, em outra visão, mas nós já absorvemos aquilo ali, já maquinamos, né, a nossa vingança, que ele fez de propósito, ele sabia que me atingir, ele descobriu o meu ponto fraco, a gente já cria toda uma história, e uma novela mexicana, e a gente começa a preparar mentalmente como fazer para derrubar aquela pessoa que eu estou com ódio dela. Então, nós estamos envenenando a nossa alma. As consequências destes sentimentos, além do mal causado em nossos corpos físicos, é a busca incessante por conteúdos e prazeres ainda mais inferiores para tentar aliviar o que sentimos. Eu acho interessante isso aí. Eu vou falar dos jovens como uma forma da gente entender esse pedacinho. Nós estamos percebendo, se a gente parar para conversar com alguns jovens, eles estão sentindo perdidos, abandonados, eles estão sentindo inseguros. E todos esses sentimentos não muito bem trabalhados, eles estão buscando o quê? Prazeres. Eu vou falar dos jovens, mas cada um de nós sabemos, né, as nossas dores. Buscam prazeres rápidos, para que eles não atentem a eles próprios, das suas dores, e para encobrir essas dores, eles buscam os prazeres imediatos da vida, da ilusão da vida. Bebidas. Eu tenho assistido palestra de um médico, ele fazendo comentários
que nunca se viu os jovens utilizando de tanta bebida alcoólica como no momento. Jovens de 10, 12, 15, 20, 30 anos. A gente percebe isso, o quanto que os jovens estão bebendo. Nessa pandemia, eu escutei donos de bares aqui perto, nunca vendi tanta cerveja, nunca vendi tanta vodka, eu nunca vendi tanta bebida na minha vida, como eu estou vendendo agora. Por quê? Isso é um prazer buscado pelos jovens. Beber. Beber para esquecer as angústias, para esquecer o medo, para esquecer a insegurança, para esquecer o desamor, para esquecer o abandono dos pais, enfim, N situações. Então, busca esses prazeres. Busca o sexo desvairado. A gente está vendo aí. Então, não se concentra, não se foca. Ora está com a mulher, ora está com o homem. Então, assim, a gente está vendo essa questão do sexo que está assim, desvairado, uma coisa assim. Eu não tenho palavra para definir como está a situação. Eu não estou falando de Brasil, não, eu estou falando de mundo. Eu falo de mundo. É como se parece que as pessoas perdessem todo o seu foco, toda a sua responsabilidade, todo o respeito pelo próprio corpo. Então, entra para o mundo do crime, das drogas, da violência, da pornografia, descarregam a mente nesses prazeres de ilusão, momentâneo, e que isso traz doenças seríssimas para o futuro. Seríssimas. Porque entra-se em um campo mental vicioso, angariando amizades do outro lado, que buscam esse mesmo caminho, que busca a satisfação e a viciação dessas mesmas energias. Então, pobre de quem pensa que desta forma está aliviando. Pelo contrário, está piorando muito a situação. Por quê? Vira um ciclo. Ciclo vicioso. Tem que sair, tem que beber, tem que fazer sexo, tem que fazer de tudo. Por quê? Estou descarregando. Porque é muito difícil para as pessoas ignorantes no mundo da vida espiritual, ela silenciar, ela acalmar, que de fato eu estou sentindo, o que ocorre, quais são as minhas doenças da alma, o que está me afetando, por que essa grande tristeza? E além do mais também, a gente perceber que a doença do século está sendo a depressão, está sendo a síndrome do pânico, está sendo a tristeza. Isso está por todo mundo. Por quê? Porque está ocorrendo justamente essa situação. Estamos perdidos, estamos sem foco, estamos sem rumo. Então, a necessidade de viver essa vida mundana, a necessidade desses prazeres rápidos, faz com que o caminho se torne tortuoso, difícil. A falta de respeito, a falta de prumo, a falta de empatia para com o próximo. E a gente fala assim, meu Deus, parece que o mundo está piorando. Não, o mundo está melhorando. Mas nós estamos recebendo muitos espíritos necessitados. Daqueles que ficaram muito tempo encarcerados em mundos primitivos e que agora estão tendo a oportunidade de vir aqui para ver se realmente consegue seguir essa escola. Matricularam nessa escola, mas ainda não sabem ler nem sabem escrever. Mas encontram-se professores com toda a capacidade de fazê-los caminhar em novo caminho. Mas vai depender da vontade. Se não tiver vontade, não alcança esse objetivo. Então, nós temos isso aí trazido por Emmanuel e por Chico Xavier. A importância de ter um filtro e absorver o que é benéfico para nós é imensa. Não é possível viver assim sempre, mas também não vivemos na lama todo o tempo, com certeza. Uma hora ou outra, a busca pelo autoconhecimento, pela espiritualização, independente de religião, independente de filosofia,
é a necessidade de sentir-se melhor. Ela começa a falar mais alto dentro de nós. E essa voz que ecoa, que cobra, a gente começa a dar ouvido para esse toque, para essas batidas. Então, estamos todos na Terra com o mesmo objetivo. O nosso objetivo é evoluir. O nosso objetivo é melhorar como ser humano, como pessoa. É olhar o outro com os olhos do coração. É ter empatia para com a situação que o outro está vivendo. Porém, cada um tem o seu devido tempo e forma de trabalhar na sua evolução. Mas todos, sem exceção, estão devidamente amparados e sendo monitorados pelos amigos espirituais. Daquele ser mais ruim que nós conhecemos. Daquela criatura que ainda é capaz de matar e sorrir. Daquela criatura que é capaz de jogar a moral de alguém na lama por uma simples satisfação pessoal. Ela tem os amigos espirituais que o auxiliam. Porque quando Jesus nos disse, deixarei as minhas 99 ovelhas e irei atrás daquela que está perdida, ele estava afirmando categoricamente para cada um de nós que nenhum fica perdido. Que todos temos a liberdade de fazer o nosso próprio caminho. Se quisermos caminhar em caminho reto, como Jesus assim o fez, com certeza teremos muito mais ajuda. Mas dependeremos muito mais de nós, das nossas reformas de base, da nossa compreensão de vida, do nosso foco de buscar essa luz. Se resolvermos viver nas trilhas da vida, também somos respeitados. Respeita-se o nosso tempo, a nossa preguiça, a nossa desilusão. Respeita-se tudo. As nossas qualidades, assim como os nossos defeitos. Mas sabem e têm certeza que lá na frente abriremos a porta. Porém, cada um tem o seu devido tempo e forma de trabalhar na sua evolução, mas todos, sem exceção, estão devidamente amparados e sendo monitorados pelos amigos espirituais. Eles nos orientam todo o tempo e, na dúvida, podemos recorrer ao nosso mestre de amor, nosso tão fiel amigo, Jesus. Pensar nele, pensar em seu amor, promove grandiosas mudanças. E o primeiro passo cabe somente a nós. É nós que buscamos o Cristo. E tem no livro de Kardec, na questão 629, fala assim, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Aí tem uma coisa aí, tem essas frases aí que fala que é de um autor desconhecido. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão suas palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão suas ações. Vigie suas ações, porque elas se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. E vigie seu caráter, porque ele será o seu destino. Então, isso aí é fantástico. E é a forma que nós temos de modelar a nós mesmos, modelar a nossa realidade. Mas será que os espíritos conseguem perceber os nossos pensamentos? Nós temos uma pergunta, a Helder até me lembrou que na minha palestra, que pergunta assim, os espíritos influenciam os nossos pensamentos? Sim, sempre, muito mais do que imagineis. Na verdade, é quase que eles, né, comunicam. Então, sim, porque tudo que pensamos está em nosso campo mental e nas imagens que se formam, que as formas de pensamento. E por isso os espíritos nos localizam pelo teor da nossa vibração, pelas imagens que criamos, porque estão plasmadas em nós, nós emitimos essas imagens, pelas cores, pelo som, pela qualidade da energia, por N situações. Aí a gente faz essa sintonia. Atraímos a atenção dos espíritos que se identificam com os nossos pensamentos. Sintoniza
com o bem, porque você está pensando bem. E sintoniza com o mal, porque estamos pensando no mal. Então, é energia. Ela capta. Ela coaduna rapidinho. É pensar e alcançar. Encarnados camuflam os pensamentos. Camuflamos. Quando de nós estamos conversando um com o outro, olhando nos olhos, e às vezes falamos de coisa que não pensamos, não sentimos, não gostamos, mas para iludir, falamos. Então, nós camuflamos os nossos pensamentos, camuflamos. Na nossa psicosfera está uma coisa, mas podemos apresentar com outra. O perispírito registra todas as ações. O corpo físico reflete, e conforme o teor das vibrações que estamos emitindo e recebendo, podemos desarmonizar todo o nosso corpo físico. Bons pensamentos curam, maus pensamentos adoecem. A nossa comunicação é com o mundo espiritual. Os nossos pensamentos são a nossa identidade. Mas aqui, ainda como encarnados, nós camuflamos para os encarnados, mas não camuflamos para os desencarnados. A nossa posição espiritual, ainda confinado, que nos achamos entre a animalidade e a angelitude. É o caminho, é a linha da mônada, da animalidade, até chegar à angelitude. Somos arremessados a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. E são palavras de Emmanuel para nos trazer essa fortaleza, essa coragem, essa vontade de transformar, de sair da nossa animalidade e buscar o nosso lado angelitude. Gente, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque na próxima a gente já faz o nosso encerramento, tá? A gente já vai encerrar esse assunto, porque nós vamos entrar em um assunto completamente diferente desse, um assunto novo, inclusive dentro da ciência, para nós, espírita também, que ainda não temos, dentro do espiritismo, essa explicação tão minuciosa, tão detalhada, mas a ciência humana, a tradicional ciência já está fazendo alguns experimentos. Nós vamos entrar pós dezembro, né, em janeiro, que já estou preparando. Então,